Olá, torcedor apaixonado por futebol. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Antes de começar, pedimos que se inscreva no canal e deixe seu like para receber mais notícias do Fluminense. Felipe Luís, o técnico do Flamengo, chocou o cenário do futebol carioca ao destilar críticas cortantes ao Fluminense durante a coletiva pós-jogo. Com um discurso incisivo e carregado de frieza, deixou o ambiente da imprensa em estado de alerta. A tensão explodiu quando ele afirmou, sem rodeios, que o adversário não tem lastro, nem peito para lidar com pressão. Essa declaração reverberou imediatamente no Maracanã e virou manchete em todos os veículos esportivos. Os olhos do torcedor tricolor se voltaram para os vídeos da coletiva, enquanto o clima nos bastidores do Fluminense virou febril. O clube, que disputa Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil em alto nível, sofreu um baque emocional. A equipe, liderada desde 2023 por Renato Gaúcho, cresceu muito, mas agora se vê em xeque. A fala do técnico rival desafiou diretamente a autoestima do elenco. No Campeonato Brasileiro, o Flamengo ocupa a segunda colocação, com 27 pontos em 14 rodadas, apenas 3 atrás do Cruzeiro. Na Libertadores, avançou como segundo do Grupo C, com campanha de 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Esses dados mostram a força do time carioca, mas também a vulnerabilidade emocional que pode ser explorada. A declaração de Felipe Luís, por sua contundência, tem poder para abalar o ambiente interno do Fluminense. No vestiário, fala-se de chicotada moral, expor fragilidade pública equivale a recusar respeito. E onde existe coletivo, a tontura emocional se espalha rápido. Renato Gaúcho precisa orientar seus atletas a converterem revolta em foco. Dentro de campo, a rivalidade fervilha. O Fluminense vem embalado pelos bons resultados, mas carece de equilíbrio psicológico. O discurso flamenguista pode virar combustível ou se tornar arma de destruição. O torcedor exige resposta tática. É papel do treinador enquadrar o grupo. Ligue-se o modo de jogo mais agressivo, com compactação e marcação intensa, para desestabilizar o Flamengo no tal duelo de vaidades. Fora das 4 linhas, o impacto é quase tão cruel. Patrocinadores e diretoria do Fluminense acompanham tudo com preocupação. Uma crise interna gerada por desaforo público gera repercussão ruim em mídia social, imprensa escrita e TV. O clube, que briga pelas competições, não pode se ver envolto em guerra de egos, correndo o risco de expor traços de fraqueza institucional. Do outro lado, o Flamengo, mais uma vez, joga com posicionamento estratégico. Felipe Luís somou pressão externa ao clássico, mas tomou o cuidado de ressaltar conquistas recentes do clube. Em 2025, venceu a Supercopa Rei, o Carioca e se mantém firme na Libertadores. Ele quer transferir para o adversário o peso da obrigação de resposta. Um jogo que já era decisivo, agora virou confronto de caráter. Para o Fluminense, o próximo clássico vale além dos 3 pontos. Representa símbolo de reação. A torcida pede bombástica resposta. Renato Gaúcho precisa fortalecer o elenco emocionalmente, reforçando a confiança nos pilares de sua filosofia tática. Um Fluminense agressivo, coeso e mentalmente blindado pode reverter a narrativa. A análise tática também enquadra outro aspecto. O Flamengo tem nomes que desequilibram, como Arrascaeta. De Arrascaeta é artilheiro do time na temporada com 13 gols, e Bruno Henrique, que recentemente igualou o Zico em títulos pelo clube. Do outro lado, o Flu precisa controlar o meio-campo e cortar os lançamentos que alimentam a dupla rival. Simultaneamente, o clima de vendetta pode gerar consequência inversa. A pressão de ter de vingar pode provocar erros, ansiedade e perda de lucidez. Renato Gaúcho deverá poupar quem estiver emocionalmente fragilizado e transformar a ira em concentração no sistema de jogo. Um comportamento instintivo de reação pode fazer água em momentos decisivos. Do ponto de vista coletivo, o técnico do Flu pode explorar a indignação gerada por Felipe Luís. Convocar o orgulho tricolor, mobilizar a torcida, criar ambiente de guerra coletiva, tudo isso reforça a união, desde que canalizado. A chance de campanha encontra nele base emocional poderosa, capaz de elevar o rendimento além do planejado. Mas o clube também corre risco de dispersão. Em vez de coletividade,
O discurso rebelde pode gerar exceção de egos individuais que querem aparecer. Renato Gaúcho precisa garantir que ninguém cruze a linha emocional. Não é um momento de protagonismo individual, e sim de solidez coletiva. No fronte psicológico, a comissão técnica do Flu deve apostar em apoio mental. Sessões com psicólogo esportivo e rotinas de foco podem neutralizar o ruído da declaração. A preparação de contraste emocional entre os atletas que absorvem a provocação e os que a posicionam como obstáculo deve ser precisa. A cobertura da mídia já assumiu o tom dramático. Programas esportivos repercutem a declaração com debates acalorados, analistas falam da Guerra Fria entre os técnicos. Isso amplia o peso emocional no calendário do Fluminense. A diretoria, ontem, ainda não se manifestou oficialmente. O silêncio pode ser estratégia, ou sinal de desalinho interno. O elemento mais perigoso é como o torcedor reagirá. O Maracanã pode ferver caso o Fluminense ensine jogada ou vitória expressiva. Mas também pode virar palco de cobrança intensa se a pressão for mal diagnosticada. A torcida exigirá que o time apague a fala de Felipe Luiz com exibição de futebol ofensivo e domínio emocional. Em contrapartida, o Flamengo pode usar recados indiretos em entrevistas laterais, aumentando provocação. A rivalidade toma forma de cilada. Quanto mais o Flu reagir, mais a mídia sobe a aposta. Um erro de cálculo por parte de Renato Gaúcho pode virar motivo de desestabilização coletiva. Dentro dos próximos dias, a preparação tricolor assumirá caráter estratégico e psicológico simultâneo. O foco coletivo será a usina emocional para converter a poeira da declaração em trincheira de resistência. Há potencial de nascer classicão com overdose de rivalidade, pressão e volume tático, uma pedreira para ambos, mas sobretudo para quem se desequilibrar. O Fluminense, sob comando de Renato Gaúcho, mantém-se competitivo nas competições de 2025. No Campeonato Brasileiro, ocupa a posição entre o 7º e 8º lugar, com boa regularidade, apesar de oscilações pontuais. A campanha ainda não é exemplar, mas a manutenção na parte de cima da tabela revela equilíbrio tático e competitividade. Nas competições internacionais, o clube foi vice-campeão do Mundial de Clubes, tendo sido eliminado apenas na semifinal pelo Chelsea, que venceu por 2-0 com 2 gols de João Pedro. Antes, o Flu surpreendeu ao vencer o Al Hilal nas quartas, com grande atuação do atacante Hércules. Esses resultados reforçam a autoestima do grupo para o embate contra o Flamengo. O elenco, valorizado em cerca de 72,65 milhões de euros, conta com 35 atletas e média de idade de 28,1 anos, incluindo 9 estrangeiros e 4 jogadores convocáveis para a seleção. Esses dados retratam time maduro, com mescla saudável entre juventude e experiência para gerir pressão em clássico. Nas janelas de 2025, o clube investiu cerca de 15,65 milhões de euros, enquanto obteve 17 milhões de euros em vendas, resultado líquido positivo que ajusta fluxo e perspectiva de futuro. Entre os reforços, destacam-se o meia Isaac, o 20, centroavante John Kennedy, o uruguaio Rubem Lescano e o reforço defensivo argentino Freitas. Rubem Lescano chegou por 5 milhões de dólares e já tem destaque como meia criativo, driblador e goleador, chegou a ser reconhecido entre os top 10 sub-21 do mundo antes de desembarcar no Maracanã. Juan Pablo Freitas, contratado em janeiro, assumiu vaga ao lado de Thiago Silva e teve desempenho elogiado na semifinal do Mundial. Everaldo Stum, veterano banjeado por Renato, tornou-se referência ofensiva desde fevereiro, com gols e assistências na Copa do Brasil e Sul-Americana. Também vale citar Agustín Canobio, chegou em janeiro por 6 milhões de euros, second record do clube, e contribuiu com importantes assistências e gols, inclusive na estreia do Mundial. O goleiro Fábio, veterano de 44 anos, mantém regularidade no gol. A volta de Pitaluga foi simbólica, ele retornou do Liverpool para reforçar o elenco para a longa temporada. A confiança da comissão segue vendo vantagem nesse conjunto de peças. O setor defensivo ganhou ainda com a possibilidade de contar com Freitas e Thiago Silva, que trouxeram segurança e caráter no Mundial. O meio-campo se equilibra entre força física e criatividade. Bernal, Nonato, Lescano e Lima formam um núcleo sólido. No ataque, nomes consolidam Ganso, Isaac, Everaldo, Cano,
Soteldo e Canobbio formam um grupo de repertório variado. Na Copa Sul-Americana, o Flu se manteve firme, goleou 5-0 o GV San José e acumula boa fase nos mata-matas. Em destaque, o conjunto demonstra poder ofensivo, variação de jogo e capacidade de vencer em diferentes ambientações. A campanha no Brasileiro é consistente, mas longe de pacífica, ocupa o meio alto da tabela. Ainda assim, mantém possibilidades de brigar por vaga na Libertadores ou até título, desde que acompanhe mentalmente seus rivais diretos. A confrangedora semifinal no Mundial, apesar da derrota, trouxe lições. A equipe mostrou capacidade de competir em alto nível, sofreu com eficiência pesada de Chelsea, mas teve momentos de pressão e reação. Esse aprendizado pode ser fundamental no clássico contra o Flamengo. Agora, o discurso duro de Filipe Luís inseriu novo elemento psicológico. O Fluminense se vê como a equipe que faltou o peito segundo o comandante rival. Renato Gaúcho deve usar isso para blindar seu elenco, explorando o senso de injustiça e o desejo de mostrar força. Internamente, a atmosfera ganha contornos de revanche. A projeção midiática e impacto emocional se sobrepõem às análises frias. O ambiente no CT deve consumir energia, a hora do preparo mental se tornou tão essencial quanto estudar o 4-2-3-1 do Flamengo. A vantagem tática pode estar na leitura emocional do adversário. Um Flamengo confiante em suas palavras pode relaxar, enquanto um Fluminense movido por contragolpe fatal pode surpreender até com postura moderada. A chave está na regulação emocional do time tricolor. Conclusão: o Fluminense chega ao clássico com importantes trunfos, elenco bem estruturado, craques emergentes, Lescano, Canobbio, experiência internacional e base tática de Renato. Porém, a frase de Filipe Luís elevou a temperatura. A próxima partida deixa de ser apenas mais um duelo equilibrado. Será litmus teste de caráter. Fala torcedor tricolor. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! A expectativa para o confronto se transformou em ebulição. O que antes seria um clássico de alto nível técnico entre dois postulantes ao título nacional, agora se desenha como um embate de orgulho ferido, provocação pública e necessidade urgente de resposta. O Fluminense, impulsionado pela provocação, carrega a responsabilidade de mostrar em campo o que a palavra não pode apagar. A torcida, apaixonada e exigente, promete transformar o Maracanã num caldeirão, não só de apoio, mas de cobrança por atitude e entrega. Renato Gaúcho, experiente em clássicos quentes e pressões externas, tem a missão de transformar esse episódio numa fonte de força. Ele sabe que, num cenário desses, o emocional fala tão alto quanto o tático. Precisará extrair o máximo de seus líderes de vestiário, Fábio, Ganso, Thiago Silva, e manter o elenco focado, sem cair no jogo mental promovido por Filipe Luís. O recado foi dado, agora é a hora da resposta. A imprensa continuará repercutindo. Cada entrevista será acompanhada com lupa, cada gesto durante o aquecimento interpretado como mensagem cifrada. Dentro desse caldeirão psicológico, o Fluminense terá que provar que é capaz de lidar com a pressão, resistir à provocação e ainda assim produzir futebol de alto nível. O clássico se tornou símbolo de algo maior, é um confronto entre orgulho e ousadia, entre quem falou demais e quem quer responder jogando bola. Se vencer, o Fluminense não apenas somará 3 pontos. Vencerá o discurso, ganhará moral, calará o rival e mostrará ao país sua força emocional. Se perder, a narrativa da fragilidade emocional poderá se confirmar, e o impacto pode ir além da rodada, atingindo até a confiança no restante da temporada. Tudo está em jogo. Os bastidores esquentaram, e agora o palco está pronto. Na história dos clássicos cariocas, sempre houve momentos emblemáticos que ultrapassaram o limite das 4 linhas. Este, sem dúvida, entrará para essa galeria. Porque não se trata apenas de futebol, trata-se de honra, rivalidade e, sobretudo, de identidade. A fala de Filipe Luís abriu uma ferida. O Fluminense agora precisa mostrar se sangra ou se ressurge ainda mais forte. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias.
Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.